Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar Santos e estamos aqui para mais um vídeo aula refutando heresia e muita apologética para você, ok? Deus abençoe a sua vida, sua família e estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Bom, irmão, nessa manhã eu quero trazer uma palavra da verdade, uma mensagem, uma reflexão para nossa vida, sua vida, tá? E que essa reflexão seja, assim, uma benção para você, ok? Lembrando, irmão, que toda a nossa apologética aqui, nossa argumentação é no campo da teologia, no campo da apologética. O canal Apologética é uma ferramenta, né? É usada por Deus para abençoar você, tá? Principalmente na área da apologética. Nós aqui ensinamos os irmãos a defender contra as heresias destruidoras, os venenos satânicos que Satanás tem destilado aí, até mesmo no arraial do Evangelho. Então aqui nós ensinamos os irmãos a se defender, porque a palavra apologética é isso, uma defesa da fé cristã. Então você precisa se defender, você precisa defender a sua fé. Então o canal Apologética Defendendo a Fé, nós ensinamos os irmãos a defender, né? Sempre que coloco vídeo, coloco aula, para os irmãos assim estar assim apto, que muitas das vezes os irmãos não sabem dar assim, uma resposta apologética para os contradicentes. Então, nosso canal é esse, né? É um canal de apologética, onde nós vacinamos os irmãos, né? Contra todo o veneno da cobra, que tem aí, né? Picado aqueles menos avisados. Beleza, pessoal? Então, mas nessa manhã eu vou fazer um vídeo diferente, né? Um vídeo assim, uma reflexão, tá? A gente vai falar aqui sobre, por exemplo, vamos falar aqui sobre pegando, né, a lição, ou melhor dizendo, aprendendo com ex-leproso, né? Vamos aprender algumas lições do ex-leproso. Vou usar aqui a Bíblia MVI, que para mim é uma das melhores Bíblia que tem aí, tá? E eu vou falar sobre o tema de hoje, né? Palavra da verdade, aprendendo com ex-leproso. Irmão, lá em Mateus capítulo 8:2 conta um episódio que Jesus estava descendo e diz a Romanos 8:2 que eis que aproximou um leproso, né? E adorou, dizendo: Senhor, se quiserem, pode me purificar. Jesus estendeu a mão ali e disse: quero, fique livre. Deixa eu tomar meu chá aqui, irmão, de alecrim, que é muito bom o chá de alecrim, né? E também ainda não estou muito bem curado da gripe, mas deixa a gripe aí e vamos para o vídeo, né, irmão? Importa aqui a apologética. Então, irmão, vamos aprender aqui alguma coisa sobre o ex-leproso, tá? Vou destacar aqui dois, praticamente três itens. Primeiro, ele aproximou-se de Jesus. E segundo, ele se prostou. O terceiro é a lepra. Irmão, a lepra naquele tempo de Jesus, existia vários tipos de lepra, né? Como era uma mancha na pele, tá? Não existia só um tipo de lepra, existia vários tipos de lepra. Você lembra do Naamã lá? Naamã ele era leproso, mas era uma lepra que ele dava para viver com a sociedade, né? Naquela época ali. Não era a lepra que era tão contagiosa assim, que na lepra contagiosa, a pessoa leprosa, o leproso tinha que viver assim, longe da sociedade, ir para o leprosário, tá? A lepra de Naamã era uma lepra que dava para ficar junto com as civilizações ali e tal, né? Então é mais ou menos isso aí, tá? Lá Naamã, ele tinha uma lepra que dava para viver junto com a sociedade.
É muito bom falar isso para você, irmão, porque às vezes eu ouço cada pregação aí ridícula, né? Fazendo desserviço para Deus, né? Então nós gostamos assim sempre de trazer o ponto histórico, tá? Razoável, de forma didática para você aprender o correto, né? Sobre a palavra de Deus, ok? Então voltando para o leproso aproximou-se de Jesus, adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: Quero, fique limpo. Tá? Vamos pegar aqui a primeira lição do ex-leproso. Ele se aproximou-se de Jesus. Está lá no texto. Diz o texto que o leproso aproximou-se de Jesus. Bom, irmão, aqui que entra a nossa refutação e aqui entra a nossa lição apologética. A grande massa esmagadora, começando com o neopentecostais, não todo, mas a grande massa faz isso, tá? Eles não estão levando o povo a se aproximar de Jesus. Esses falsos profetas, né, pregadores da teologia da prosperidade, movimento da fé, o que eles estão fazendo? Estão levando os membros, eu não estou culpando os membros, estou culpando os falsos profetas, tá? Que Paulo fala isso, que os profissionais da verdade enganam tanto tempo que eles perderam a noção da verdade. Então, esses falsos profetas, ele, em vez de levar os membros, as ovelhas, se aproximasse de Jesus, estão levando os membros a se aproximar do paganismo, trazendo o paganismo para dentro de casa, da igreja, martelinho ungido, tijolo ungido, campanha da Fogueira Santa de Israel, água benta, trazendo esse paganismo. Eles condenaram tanto a Igreja Católica como indulgência, né? Eles estão fazendo o mesmo. Então, esses falsos pastores aí, em vez de levar o membro se aproximasse de Jesus, eles estão levando o membro a aproximar-se da heresia. É isso que está acontecendo no arraial do povo evangélico. E Deus, irmão, o Senhor Jesus, está muito triste com a igreja dele, tá? Salvo isso aí a igreja histórica aí que eu já falei, presbiteriano, batista tradicional, regular, que ainda estão guardando a sua ortodoxia, mas a maioria das igrejas pentecostais, tá? Estão perdendo a sua identidade. A maioria. Essa igreja Assembleia de Deus que está aí, algumas, não é que Daniel Vig, né, e David e seu irmão fundou em 1911. Eu acho que ele lá no céu deve estar muito triste com a Assembleia de Deus que tem aí fazendo desserviço, trazendo essas heresias para dentro da igreja, pastoral feminino. Irmão, não tem. Não existe pastora na Bíblia trazendo pastora, né, ungindo pastora. Assembleia de Deus histórica, irmão, nunca ungiu pastorado feminino, pastora, pastor mirim, apóstolo. As igrejas históricas Assembleia de Deus, tá? Nunca reconheceu sucessão apostólica e nem pastorado feminino. A pessoa que coloca uma pastora na igreja para pregar, está em pecado, está indo contra a palavra de Deus. E 1 Coríntios 6,4 diz que nós não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Então, esses pastores estão fazendo um desserviço para Deus. Eles veem de levar as ovelhas para se aproximar-se de Deus, estão afastando as ovelhas da ortodoxia, que é a palavra de Deus. E vão pagar caro, vão pagar o preço. Aliás, a minha esposa ontem falou uma coisa interessante. A heresia está tão aberrante, tão gritante, que hoje em dia que você vê aí a igreja colocando a foto dele, né, os pastores botando foto dele e a esposa lá na igreja lá, e o nome de Jesus fica praticamente sumido. Então esses falsos pastores
vez de aproximar as ovelhas de Deus, eles estão afastando as ovelhas da presença do Senhor. Essa é a primeira lição que eu quero deixar logo aqui, tá? Para você, irmão. Se você pertence a uma igreja neopentecostal que tem essa prática de heresia, fuja dessa igreja, fuja e procura uma igreja bíblica perto da tua casa. Eu sei que está difícil, está muito difícil. Está muito difícil achar uma igreja pentecostal clássica, tá? Então, ou uma igreja tradicional, mas continua procurando aí, que Deus vai abençoar a sua vida e você vai ser assim instrumentalizado na mão do Senhor. Mas fuja desse simonismo. Lembra do Simão lá que queria comprar os dons do apóstolo Paulo? E hoje as igrejas aí, a grande massa esmagadora, estão fazendo a mesma coisa. Lembra o que levou Martinho Lutero a fazer a reforma protestante em 1517? Foi o estupim ali foi Martinho Lutero não concordou com a prática da indulgência, né? O padre lá estava querendo construir a Basílica de São Pedro, ele fundou lá, né? Ele nomeou lá um secretário lá destro e deu a ele a autoridade para ele ficar vendendo indulgência, né? Já falei sobre isso, não vou falar nesse vídeo, né, para não ficar muito extenso, mas depois tu vai lá e vê lá o vídeo. Então hoje praticamente está idêntico, a pessoa só mudou o nome, querendo vender bênção. Então, irmão, sai dessa igreja que estão aí vendendo bênção aí, fazendo esse desserviço aí, essa vergonha. E quem trouxe essa heresia aí de teologia da prosperidade foi Sênio Kenyon, né? E no Brasil foi o Kennedy Reid, um dos maiores propagadores de Kennedy Reid, R.R. Soares, tá? Primo lá, cunhado do Uru Macedo, né? O falso profeta lá. Então, irmão, cuidado com esse tipo de igreja. Eu estou aqui, irmão, alertando você, tá? O canal Apologética Defendendo a Fé é um canal que vacina as pessoas contra a heresia. Nós tentamos aqui ajudar você ficar longe do erro doutrinário, ok? Porque heresia é isso, é erro doutrinário, errar o alvo. Beleza, pessoal? Então, fiz essa primeira resposta apologética, essa primeira lição da gente aqui, tá? Sobre essa falsa aproximação que os falsos profetas estão fazendo. E agora vamos para a segunda parte aqui, aproximação, tá? Então o texto diz, irmão, que o leproso chegou e aproximou-se de Jesus e adorou. Vamos usar aqui algumas linguagens figuradas para explicar de maneira didática o que significa aproximar-se de Deus. Lá em Tiago fala assim, chegai vós a Deus e ele chegará a vós outro. Quando nós falamos que aproximar-se de Deus, é que nós temos que se aproximar de Deus com o coração quebrantado, contrito. Estudar a palavra do Senhor, né? Meditar nas palavras do Senhor. Cai o papel aqui, depois eu peço. Estudar a palavra do Senhor. Hoje em dia, o que você vê no trem, nos vagões do trem, aí, nos ônibus, a pessoa com celular. Antigamente, irmão, as pessoas... você via muitos crentes lendo a Bíblia, a palavra de Deus, no trem, nos vagões, né, nas barcas. Hoje em dia você não vê mais isso. As pessoas hoje estão esquecendo da palavra de Deus. Só lê a Bíblia quando vai pregar, né? Aí faz lá um esboço lá qualquer lá. Aliás, às vezes nem faz. Eles usam Ctrl+V e Ctrl+C. Eu já vi, irmão, pessoas pregando e ser irmão dos outros, né? Apologista é errado pregar irmão de outro. Não é errado, mas pelo menos, irmão, muda um pouquinho a linguagem, né? Disfarça um pouquinho. Mas o cara não, o cara pega o Ctrl+V, Ctrl+C e sai destilando aquilo na igreja ali, falando que é o Espírito Santo, mas não é. Poxa, né? E Jesus sabe que não é, tá?
E depois pede a pessoa ainda para Jesus, usando contra V, contra C, mensagens contra V, contra C dos outros. Então, irmão, quando nós falamos se aproximar-se de Deus, nós temos que aproximar da Bíblia. A Bíblia é regra de fé e prática. Ela também é o Butantan, onde você se vacina contra todas as heresias, contra todo o erro doutrinário. Você quer ficar livre das heresias? Né? Quer crescer na graça, no conhecimento? Tem que estudar a palavra do Senhor, irmão. Tá? E hoje em dia, você não vê os irmãos, a maioria, fazendo isso. Aproximar-se de Deus através da palavra dele. Então, quando nós falamos aproximar-se de Deus, irmão, é fazer jejum, adoração. Eu vou nem entrar nessa parte de adoração, mas em jejuar, consagrar a vida, falar de Jesus para o vizinho. Quantos vizinhos que vai para a igreja, tem um católico, tem um macumbeiro perto da casa dele, o cara não tem coragem de chamar o macumbeiro para ir para a igreja, passa perto do macumbeiro, não dá nem bom dia, não chama nem de irmão. Eu chamo macumbeiro, chamo católico, chamo até a pior seita satânica que tem aí, testemunho de Jeová, de irmão. Né? Perante a Deus, nós somos irmãos. Né? Então, irmão, quando nós falamos aproximar-se de Deus, nós temos que seguir aquilo que a Bíblia fala. Tá? Falar de Jesus, consagrar a nossa vida a Jesus. Isso significa aproximar-se de Deus. Não é usar falsa semântica, qual os neopentecostais da vida aí falam, né? Eu declaro, eu determino, eu profetizo, eu exijo. Se Deus não me der, eu rasgo a Bíblia. Tem gente que fala assim, né? O falso profeta lá, que usa muito essa falsa semântica aí, é o pessoal da seita da Universal do Reino da Ratoeira. Eu duvido se ele rasga a Bíblia. Duvido. Eu quero ver se ele é homem realmente para rasgar a Bíblia. Então, irmão, cuidado, tá? Se aproximar-se de Deus é viver a palavra de Deus, é viver em santidade, é viver bem com o seu próximo, é viver bem com sua esposa. Isso é aproximar-se de Deus, é viver aquilo que a Bíblia manda, né? Santificai a vós Cristo no vosso coração, fazer apologética, defender a fé. Quantos aí, irmão, não quer apologética, porque a apologética vai bater de frente com ele, porque a apologética, irmão, é uma ferramenta. Nós aqui do canal Apologético, Defendendo a Fé, respeitamos todas as religiões, todas, mas não jogamos confete para nenhuma delas. Nós estamos abertos aos contraditórios. Deus levantou esse canal aqui para ensinar você a se defender a sua fé, tá? É isso aí. Então, irmão, quando nós falamos, tá, de aproximar-se de Deus, é viver uma vida santa perante o Senhor. Ah, irmão, mas você não pega? Todos nós pecamos. Todos. A Bíblia fala em Romanos, né, que todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Mas quando nós somos predestinados, porque, irmão, Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Eu sou um predestinado, sei que tenho a certeza da salvação, que nunca vou perder minha salvação, nunca, nunca. Se você ouviu alguma vez que crente perde a salvação, é mentira, tá? Só perde a salvação aqueles que nunca foi salvo, aqueles que não são eleitos por Deus. Mas nós somos predestinados à salvação. Okay? Mas isso não dá o direito, tá, de usar da liberdade, né, para dar lugar à carne, como está lá em Romanos 6, né, que os judeus ali estavam tentando, né, dar liberdade à carne ali e tal. Paulo teve que acabar com aquele barraco lá. Então, irmão, nós somos salvos em Cristo Jesus, somos predestinados, tá? A salvação não perde, o Espírito Santo jamais vai sair de você. Tá bom? Coloca isso, aliás, dever de casa. O Espírito Santo nunca abandona o crente. Ok? E nós somos predestinados. Deus sabe quem é o predestinado dele. Tá bom? Mas antes de você tiver uma visão errada minha, né?
eu vou falar quem eu sou. Eu sou pentecostal clássico, irmão, tá? Assembleiano clássico. Mas também eu sou formado em teologia reformada, tá? Reformada. Então, eu creio naquilo que a Bíblia fala. Sempre eu falo aqui que eu sou um calvinista de meia boca, tá? Eu sei lidar tanto com armeniano como com calvinista, tá? Eu abraço, tá? O ponto positivo do calvinista, tá? E, e sou armeniano. Então, se lidar muito bem, eu creio se eu for pregar alguma presbiteriana, eu vou pregar é, com maior tranquilidade, porque lá eles vão me respeitar, porque eles confiam no meu trabalho. Então, eu tenho uma teologia reformada, tá? É uma teologia que é presbiteriana, usa muito, tá? Então, irmão, quando nós falamos para aproximar-se de Deus, é isso. Nós temos que viver uma vida santa na presença de Deus, ok? Agora vamos para o segundo ponto. Diz a Escritura, né, a NVI 8:2 diz que e o leproso chegou perto dele, prostou-se, né, e adorou. Ele prostou-se e adorou. A palavra ali, adorar, irmão, significa proskenel, tá? Deixa eu tomar mais um chá aqui, irmão. Muito bem, irmão. A palavra adorar ali significa no grego proskinel. Essa palavra, irmão, é usada somente para adorar a Deus. A Deus. Nenhum judeu se prostra perante ao homem, tá? Em adoração. E aquele ex-leproso ali reconheceu que Jesus é Deus. Jesus é Deus, irmão. Tá? Coloca isso no seu coração, na tua mente. Jesus é Deus, Deus homem, Deus divino e Deus homem, tá? E a palavra ali é proskenel, tá? Aqui no Rio de Janeiro fez um frio, irmão, e a garganta não está muito boa. Então a palavra grega ali é proskenel, a adoração a Deus. Ele adorou. A seita na TJ, elas trocaram ali, né? Todo o versículo da Bíblia onde que aparece que Jesus é adorado, eles botaram homenagem. Homenagem, irmão, é quando você. Lembra quando você era criança, você ia para a escola lá, tal, fazia homenagem à bandeira? Isso é homenagem. Aí eles trocaram, né? Mesma palavra proskenel que é usada para Jesus e para Deus, só mesmo, eles trocaram. Toda vez que aparece adoração a Deus, eles botam lá a Deus. Mas quando era para Jesus, eles trocam, tá? Colocam homenagem. Uma seita satânica, Testemunho de Jeová. Tá? Então, Jesus foi adorado pelo ex-leproso, porque o ex-leproso reconheceu que Jesus é Deus divino, tá? Divino, irmão, não é no sentido igual qualquer pessoa. Por exemplo, minha esposa Raquel Pessanto é divina, né? Aquela bolsa é divina, não no sentido, Jesus é divino por natureza, tá? Divino por natureza, ok? Então ele se prostrou ali e adorou, tá? Porque reconheceu que Jesus é Deus. Está lá em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava. Ó, quer ver uma coisa? Quando Jesus veio na terra, né, no céu, até quando Deus existia, né? Assim que Deus existia, Jesus também existiu, né? Então, Deus existiu, Jesus existiu na mesma ordem cronológica, irmão, tá? Então, Jesus não foi criado, não. Jesus é Deus. Jesus tem duas naturezas. Um dos problemas da Testemunha de Jeová é que ela não reconhece isso. Para ser Testemunha de Jeová, estou falando isso aqui, tá de bônus, para você ficar mais atento. Para Testemunha de Jeová, Jesus só tem uma natureza, a humana. A outra divina, ele esquece, para ele não existe.
tá? Porque eles são arianos. Ario foi um herege do século IV que foi expulso do conselho, né? Da igreja, baniram o Ario. Então, Ario, né, ele cria dessa forma, tá? Que Jesus Cristo era criado, era um anjo, tá? Ele não era divino. A mesma coisa, a Testemunha de Jeová prega, ensina aí, tá? Destila aí suas heresias. Então, quando você vê uma Testemunha de Jeová, ela é ariana, ela ensina a mesma heresia de Ario, tá? Nós chamamos eles de arianos modernos. Então ali, irmão, o ex-leproso, ele prostrou e adorou a Jesus. Nós temos que fazer isso. Dobrar nosso joelho e adorar o Senhor. Reconhecer que Ele é divino, tá? Ele é todo-poderoso e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus está voltando e Ele quer procurar uma igreja que se aproxima-se mais dele, tá? E todos nós um dia vamos morar no céu, né? Com Cristo Jesus. E eu creio que um dia vamos estar aí louvando e adorando o Senhor no céu, na glória, tá? Pensa nisso. Pensa no que foi dito aqui. Lição de casa. Aproximar-se de Deus é santificar a Deus, tá? Aproximar-se de Deus é viver uma vida santa com Deus, tá bom, meu irmão? Então é isso aí, tá? Que essa lição do leproso possa servir assim como um dever de casa para todos nós. Ok, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida e que ele te fortaleça, tá? E te dê bastante sabedoria para você assim eh, rejeitar as heresias que estão aí no mundo e se aproximar-se mais do Senhor Jesus, ok? Deus abençoe, fique com Deus e veremos no próximo vídeo, assim permitindo Deus.